Como controlar a ansiedade social? Se você é uma pessoa que sente ansiedade social, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te explicar o que você pode fazer que vai realmente te ajudar a quebrar com esse ciclo da ansiedade social. E pra gente começar aqui, eu vou te explicar o que não ajuda, tá? O que não ajuda é você ficar tentando não sentir ansiedade. Ficar lutando contra a ansiedade. Se você fica falando assim, olha, eu não posso me sentir assim, não tá certo, as outras pessoas não sentem isso, o que tem de estranho comigo, tá errado, eu não vou ficar nervoso, eu não vou ficar nervoso, ou eu não vou ficar pensando nisso, eu não posso ficar pensando nisso, eu não posso ficar pensando nisso. Você vai entrar numa luta que você vai perder. Se eu te disser assim, não pensa num elefante rosa agora, você conseguiu não pensar no elefante rosa? Não, né? O elefante rosa provavelmente apareceu aí na sua mente. Por quê? Porque sempre que eu tô pensando, não faça tal coisa, eu estou pensando naquilo. Então, eu não vou conseguir vencer isso. Karina, o que eu vou fazer então? Você vai assumir a partir de agora que você tem um medo, que é real esse medo, mas não significa que aquilo que você pensa é verdade. Então, eu sinto ansiedade porque ao longo da minha vida, em algum momento ou em vários momentos provavelmente, eu tive experiências que fizeram com que eu tivesse medo de me expor e medo do julgamento. Ponto. Mas isso não significa que eu estou sempre diante de julgamentos negativos das pessoas, que eu estou sempre sendo avaliado. Eu reconheci o que está acontecendo comigo. Eu me acolho. Ao invés de eu me punir, me chicotear, brigar porque eu sinto isso, eu vou simplesmente me acolher. E se acolher é diferente de se conformar. Eu não tô dizendo pra você dizer assim, eu tenho ansiedade social e pronto. Não, eu não gosto. Não. Eu estou falando sobre você cuidar de si. E a partir desse cuidado, aí sim, você vai pensar nos seus enfrentamentos para você vencer esse medo. Eu entendi que eu tenho essa ansiedade social, que eu tenho a tendência por conta disso de ter um medo muito grande do que os outros vão pensar, mas eu também entendo que esse medo, ele é real para mim, porém, na vida, aquilo que eu imagino, tudo que eu cultivo de medo, não está acontecendo. Toda vez que eu for falar com alguém, me expor em alguma situação, eu vou lembrar que eu vou tender a ter medo, mas aí eu vou falar pra mim mesmo. Olha, nada do que você tá imaginando está acontecendo. Basta você sair no shopping, por exemplo, você olhar ao redor, você vai ver que ninguém tá olhando pra você do jeito que você imagina. Se esse é um medo que você tem, é comum pessoas que sentem ansiedade social terem medo de estarem em grupos, né? Claro que a ansiedade social pode aparecer em situações totalmente diferentes. Então, uma pessoa pode não ter nenhum medo de ir no shopping, mas ela tem medo de falar num grupo social de amigos. É diferente. Mas, em cada situação que você tem medo, observe. O que está acontecendo? Será que as pessoas estão realmente se julgando o tempo inteiro? Se estão se analisando o tempo inteiro? Como é que elas estão interagindo? E aí você vai perceber que muito do que você pensa aí, que te gera medo, é mais sobre o que você construiu ao longo da tua vida, sobre o que está acontecendo. Bom, então eu sei que eu vou tender a ter medo, mas medo é só uma emoção. Um pensamento é só um pensamento. Se você disser assim, se você pensar assim, nossa, porque todo mundo vai me julgar, vai me criticar, isso é só um pensamento. Não é uma verdade absoluta. Então, apesar do nervosismo, apesar do que você está pensando naquele momento, você pode enfrentar aquela situação. E aí é claro que você vai fazendo isso de uma maneira gradual, tá? Eu não tô falando para você ir lá e enfrentar um público de 100 pessoas. Daqui a pouco para você isso vai ser muito desafiador num primeiro momento. Mas talvez você olhar por 20 segundos nos olhos de uma pessoa fica um pouco mais fácil nesse momento. Vamos pegar o exemplo aqui de olhar nos olhos. Digamos que você tem muita vergonha de olhar nos olhos. Você vai fazer isso que eu acabei de te trazer. Você sabe que você vai tender a fugir, porque você aprendeu que aquilo é perigoso por algum motivo. Vou lá conversar com uma pessoa, meu olho vai querer desviar. Percebi que ele quis desviar.
conscientemente, eu vou me lembrar que aquilo ali foi um medo que eu construí, mas que tá tudo bem eu olhar nos olhos da outra pessoa, e eu vou direcionar o meu olhar para aquela pessoa. Vou conversar ali pelo tempo que for possível para mim, olhando, e depois, se o olho desviar, tá tudo bem. O que você está fazendo aqui nesse processo? Você está tendo consciência de como a ansiedade social faz você se sentir, de como a ansiedade social faz você se comportar. Ela vai tender a fazer você ter medo de se expor, mas você vai fazendo isso de uma maneira gradual, tendo consciência do que está acontecendo com você, e aos poucos você vai conquistando segurança ao se expor. E aí você precisa repetir tudo isso que eu tô falando. Se você fizer uma única vez essa atitude de olhar nos olhos de uma pessoa por 20 segundos, não conte que a sua ansiedade social vai sumir. Não conte. Por quê? Porque você precisa repetir várias e várias vezes até o teu cérebro entender que aquela situação não é perigosa. Lembra que eu falei que você aprendeu que se expor, conversar, interagir é um problema. Agora você precisa aprender que aquilo ali não é um problema, não é perigoso. E para que você aprenda algo, você precisa repetir algumas vezes. Se expor do jeito que eu estou falando, dessa maneira gradual, é fundamental no processo de tratamento, de enfrentamento da ansiedade social. Porém, você vai precisar cuidar também muito do que você alimenta aqui dentro da sua cabeça. Por quê? Porque se você se expõe, mas você sai achando que você foi horrível, que você passou vergonha, que os outros não gostaram, que não sei o quê, você vai estar tendo uma experiência negativa, que vai continuar fazendo você ter medo. A ideia é que você possa trabalhar naquilo que você está pensando e naquilo que você está fazendo. Então, a ideia quando você começa a se expor não é você ter a melhor performance do mundo, é simplesmente você enfrentar os teus medos. Quando você sai de uma interação, você vai dizer: Nossa, que incrível, eu fui lá, eu enfrentei, eu tava com medo, eu olhei por 20 segundos no olho da pessoa. Isso é muito importante. Agora, se você sair de... Não, mas isso aí todo mundo faz. Você não vai estar validando o teu processo. Você não vai estar ali construindo essa confiança. E aí talvez não vai adiantar. Muito provável você vai desistir, muito provável você vai deixar de lado e vai sentir que nada daquilo faz sentido e pronto. Vencer a ansiedade social é sobre resiliência também. É sobre você persistir. É sobre você voltar para casa às vezes chateado porque as coisas não deram certo, mas no dia seguinte você voltar e continuar fazendo. Eu sempre digo para os meus pacientes, esse trabalho de enfrentamento, ele não é sempre subindo. Ele não fica crescendo o tempo inteiro aqui, ó. Onde você vai e começa a enfrentar uma vez e dá certo, na outra vez dá certo, na outra vez dá certo, na outra vez dá certo e uhul, consegui! Não é assim que funciona. Às vezes você sobe, cai. Sobe mais um pouquinho, cai, 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 cai. Aí sobe de novo. Sobe de novo. Aí cai. Aí sobe de novo. Mas você tá evoluindo. E o que eu quero dizer com esse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce? Que às vezes você vai conversar e você vai ver que foi maravilhoso, que deu tudo certo, vai voltar para casa feliz. Mas às vezes você vai numa interação e aí aquela vergonha vem e você não sabe muito bem o que fazer e você volta para casa chateado. Por isso a persistência. Fico chateado. Aí eu entendo por que eu me senti assim, o que despertou, o que eu vou fazer de diferente na próxima vez. Aí você vai e enfrenta e sobe mais um pouquinho. E desse jeito você vai trabalhando essa exposição que eu falei, desse jeito você vai trabalhando nesses pensamentos de confiança e a tua ansiedade social tende a diminuir cada vez mais. Eu sei que quando a gente vive isso tudo, pode ser muito desafiador. Às vezes a gente não sabe com quem contar, a gente tem vergonha de falar sobre isso, a gente se sente sozinho, a gente se perde nesses pensamentos, nessa ansiedade toda, a gente não sabe o que fazer com essa ansiedade. E é justamente por isso que a gente trabalha com a terapia especializada em timidez e ansiedade social, para te ajudar nesse caminho todo aqui que eu estou trazendo. Se isso é algo que você sente que faz sentido para você nesse momento, que é importante para você poder vencer os seus medos sociais, clica no link aqui da descrição e conheça mais da nossa terapia. Vou ficando por aqui, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.